noite, queridos. Com a graça do Senhor, estamos aqui agora à noite para podermos, nesse segundo, em outro turno, podermos cultuar o nosso Deus. E para iniciarmos, abram suas Bíblias no Salmo de número 90. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 90 e lermos. Que diz assim a palavra do Senhor. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu arrastas na torrentes, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades e sobre a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Um dia da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras e aos Seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Pela palavra do Senhor lida. Irmãos, nesse momento, peço ao reverendo Janderson que nos eleve a Deus em oração para podermos o adorar. Uma oração de adoração ao Senhor. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus santo, excelso, bondoso, nós Te bendizemos, Tu és o nosso Deus, e a Ti toda a glória, Senhor. Neste momento nos reunimos para cultuar o Teu nome. E que Tu, ó Senhor, que és santo, 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 por Tua graça e misericórdia nos abençoe, Pai, e nos ajude para a glória e honra do Teu nome. Nós fazemos esta oração em nome de Cristo Senhor. Amém. 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 Irmãos, vamos cantar, mesmo ainda assentados, vamos cantar Deus estar presente. Está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso Pai.
sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Deus está presente. Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente. Deus está presente. Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias em Êxodo 20. Agora, prontos a ouvir os mandamentos do Senhor. Êxodo 20, já nos preparando assim para confessarmos ao Senhor os nossos pecados, as nossas faltas. Vamos ler a santa lei do Senhor, Êxodo 20, do 1 ao 17. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém, pela palavra do Senhor. Irmãos, certamente, ao vermos todos esses mandamentos, certamente quebramos a lei do Senhor. Isso é fato. A quantidade, muitas vezes, é que nós não lembramos, mas de fato nós quebramos a lei do Senhor. Nós olhamos para a sua santa lei
E isso o nosso coração já nos acusa, ainda mais quando lemos e vemos tudo isso que não devemos fazer e o que devemos fazer. Mas Ele nos dá a oportunidade de podermos confessar os nossos pecados ao Senhor, de podermos nos arrepender e nos jogar aos seus pés, lembrando e trazendo sempre à memória o que Cristo fez por nós. Foi Ele que derramou o seu sangue até a última gota para que pudéssemos ser reconhecidos como justos. Então, irmãos, confiantes nisso, baixemos nossas cabeças, falemos com o nosso Deus e confessemos os nossos pecados ao Senhor, e Ele certamente estará pronto a nos perdoar. Baixemos nossas cabeças, falemos com o nosso Deus, e depois o reverendo Fábio estará quebrando o silêncio e nos levando a Deus em oração. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra, Senhor, está cheia da Tua glória. Neste momento, ao ouvir a Tua santa lei, conhecemos a Tua santidade. Aquilo que o Senhor exige de nós, para nós Te amarmos acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Sabemos, Senhor, que temos pecado contra Ti, por meio de pensamentos, palavras e ações. Mas aqui estamos, Senhor, novamente arrependidos e nos voltando a Ti, Senhor, clamando por misericórdia e certos de que a Tua palavra nos ensina que, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar pecados e nos purificar de toda injustiça. Também sabendo que somente o Senhor tem poder para perdoar e remir pecados. Nós nos dirigimos a Ti, Senhor, confessando eles. E Te damos graças. Porque sabemos que foi necessário, Senhor, que uma vida preciosa, uma vida de um justo, fosse entregue por meio das nossas vidas, nós que somos injustos e pecadores. E por isso, Te louvamos pela obra do Teu Filho em nossas vidas, o qual o Evangelho é eficaz, e esse sangue nos purifica e nos lava, e por isso podemos estar na Tua presença, Senhor, e Te render graças e Te louvar, certos de que somos perdoados e somos Teus filhos, por mérito de Jesus Cristo. E é no nome dEle que nós Te oramos, gratos pelo perdão dos pecados. Amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Que diz assim a palavra do Senhor: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviados do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. 1 Pedro,
1:12. Tá meio apagado aqui. Pedro 1:12. Eu acredito que seja só o versos 12 mesmo. Irmãos, vamos cantar o Salmo de número 3. Vamos ficar em pé, vamos cantar o nosso Deus, vamos cantar a Ele com a sua santa palavra, o Salmo de número 3. Senhor, como aumentam contra mim os opositores meus, são muitos que proferem contra mim, nem Deus o salvará. Tu és minha glória, escudo meu, exaltas o servo teu. Clamei com minha voz, responde-me do santo monte seu, e pego no sono ao deitar, acordo, pois me sustens. Não temo a multidão ao meu redor, que contra mim está. Levanta-te, ó Deus, vem me salvar. Feriste inimigos meus, seus dentes e seus queixos quebraste, feridos de uma vez. Ao Senhor Javé, o nosso Deus, pertence a salvação. A bênção divinal esteja, pois, no povo teu, Senhor. Amém, irmãos. Assentai-vos e abram suas Bíblias em Marcos 12. Marcos 12, do 41 ao 44. Marcos 12, do 41 ao 44, que diz assim: Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento.
amém, pela palavra do Senhor. E com o coração parecido com dessa viúva pobre, nós temos a oportunidade de podermos contribuir com a causa do bom mestre. Ele nos deu a salvação, nos dá o pão, nos dá a roupa, nos dá tudo o que precisamos para viver. E é justo e lícito que sejamos gratos também com nossas finanças, com nossos bens. Então, temos agora a oportunidade de podermos ofertar ao Senhor para a sua boa causa, para a causa do seu reino. E com isso, nós vamos cantar o Salmo de número 136. E logo após, e cantando o Salmo, temos a oportunidade de podermos ofertar. Vamos cantar o Salmo 136, fiquemos em pé e cantemos ao Senhor. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor. Rende graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rende graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor. Rende graças ao Senhor. Rende graças ao Senhor. Amém. Irmãos, podeis assentar. Peço ao diácono José Nilton que agradeça ao Senhor pelas ofertas aqui depositadas. Santo Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o Senhor. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, Senhor. As tuas misericórdias, Senhor, se renovam em nossa vida a cada amanhecer. Por isso a razão de estarmos vivos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. E no turno desse dia, o dia que é teu, nos reunimos num só corpo, em Cristo Jesus, para buscar a tua face, para te adorar, para buscar a glória do Senhor em nossas vidas. Ó Deus, obrigado por tudo que nos deste, Pai. O Senhor tem nos dado o vigor do trabalho, o Senhor tem nos dado sustento diário, Senhor, o pão de cada dia em nossas mesas não tem faltado, Senhor. O Senhor tem nos dado as vestes, um lar. O Senhor tem construído família para nós, Senhor. Tudo que temos, somos, provém do Senhor. Por isso, Senhor, de forma grata e alegre, devolvemos a Ti, Pai, os dízimos e ofertas. Ó Deus, usa isso como instrumento em Tuas mãos, Senhor, para que os Teus servos aqui, Senhor, levantado por Ti, possa aplicar em Teu reino, para que ele crescendo nessa cidade seja um instrumento, Senhor, para o pobre necessitado, para alcançar vida, Senhor, vidas essas debilitadas, mortos nos seus delitos e pecados, Senhor, para que outros vejam e glorifiquem ao Senhor que está nos céus, Pai. Obrigado, tudo que temos e somos, Pai, te agradecemos, em o nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias agora
adentrando a chamada edificação no profeta Isaías 53. Nossos corações sendo preparados para podermos meditar nas Sagradas Escrituras. Vamos ler o capítulo todo de Isaías 53. Estarei lendo, os irmãos, acompanhando em suas Bíblias. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levou sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nos dá o Filho para poder morrer e sofrer todas essas agrúrias que eram para nós. Irmãos, vamos cantar esse Deus que merece toda adoração, todo louvor, toda a nossa alegria de vivermos e dedicar as nossas vidas para Ele. Vamos cantar o Salmo de número 42 e parte do Salmo 19, que compete aos versos do 7 ao 14. Fiquemos em pé e vamos adorar o nosso Deus. E logo após, o reverendo Fábio Filho estará com a palavra para poder trazer a mensagem da noite. Vamos cantar o nosso Deus. Como a coça suspira
estás, ó minha alma batida em mim, perturbada, porque dentro em meu coração ainda hei de louvores a Deus dirigir, esperança em Deus, ó minha alma mantém, pois meu auxílio e meu Deus é o Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode discernir suas próprias faltas? Absolve-me das ocultas, também da soberba guarda o teu servo, e ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode discernir suas próprias faltas? Absolve-me das ocultas, também da soberba guarda o teu servo, e ela não me domine. Então serei irrepreensível
as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e meu Redentor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e meu Redentor. Rocha minha e meu Redentor. Os irmãos podem sentar. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo número 43. Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43. Estamos numa série de exposição no texto de Marcos. Hoje, com a graça de Deus, estamos encerrando o capítulo número 5. Todos acharam? Escute com fé a palavra de salvação. Tendo Jesus voltado num barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos, Tiago e João.
chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pela tua palavra. Te damos graças, Senhor, porque ela revela quem tu és, o teu poder. Demonstra para nós a salvação e o poder divino do teu Filho sobre a vida e sobre a morte, e em salvar pessoas pecadoras, sem esperança, como nós. Por isso, Senhor, clamamos que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, que os meus irmãos que estão aqui presentes e ouvintes possam sair daqui, Senhor, cheios da tua palavra e com esperança no Evangelho, e que possamos caminhar, Senhor, neste mundo caído, certos que existe um Deus poderoso, que tem poder sobre tudo e todos, inclusive sobre a vida e sobre a morte, e que somente esse Deus pode salvar pessoas. E por isso, Senhor, estamos aqui te adorando, porque sabemos que tu és este Deus. Nos abençoa. É no nome de Cristo que nós te oramos. Amém. No ano de 2000, a lei de número 10.048 diz o seguinte: pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos, autistas, devem ter atendimento preferencial em estabelecimentos. Sabemos em diversas ocasiões que diversas pessoas têm prioridades. Certamente, se estamos em um ônibus ou sentado em algum local, esperando numa fila, chega uma mulher grávida, cedemos o lugar para ela sentar. Se vamos entrar em um local ou ter alguma prioridade, primeiro as damas. Temos aprendido isso aqui na igreja, momento de comunhão. Primeiro, crianças, grávidas e mulheres. Questões de prioridade e necessidade. Tem outras e diversas situações que isso pode acontecer. Nesse texto que nós estamos diante dele, há uma aparente prioridade, algo que tinha uma certa urgência. E o texto de Marcos, ele tem um caráter que isso faz um pouco de como Marcos expõe esse evangelho, de como ele escreveu esse evangelho, que se chama ironia. Aqui tem uma pitada muito irônica. Porque o que é que vale mais? Uma vida de uma criança de 12 anos, uma mulher que está 12 anos padecendo. Quem deveria ter prioridade? O que é que Cristo deveria fazer? Qual vida vale mais? E muitas vezes olhamos e
estabelecemos alguns padrões de prioridades e de pessoas que precisam de Cristo. Olhamos para certo tipo de situações e dizemos, aquela pessoa precisa de Cristo, como se nós não precisássemos. Ou como se todo ser humano não precisasse de Cristo. Qual é a prioridade que o Senhor dá? O que é prioritário? Nós vamos ver que as prioridades de Cristo são diferentes das nossas. O que Ele trata como prioridade é diferente daquilo que nós tratamos. E nesse texto vamos ver que a prioridade de Cristo está relacionada à sua compaixão. E é isso que nós veremos nesse texto. Que, por meio da compaixão de Cristo, Ele demonstra o seu poder. A compaixão de Cristo demonstra o seu poder divino sobre a vida, sobre a morte e em salvar pessoas. A compaixão de Cristo demonstra o seu poder sobre a vida e a morte e ao salvar pessoas. É o que nós vamos ver nesse texto. E esse texto, antes de adentrarmos ao texto propriamente dito, ele foi usado pelo autor um recurso literário que era muito comum nos tempos de Cristo, quando ele queria dar uma ênfase e dizer, olha, preste muito atenção que aqui tem algo que eu estou querendo dizer. É uma estrutura que se chama inclusion, que é chamada de sanduíche, fica mais fácil nós compreendermos. Porque se nós pegarmos um pão com outro pão, juntarmos e comermos, estamos comendo pão ou pão com pão. Mas se você pegar um pão, colocar um recheio no meio, e você colocar outro pão embaixo, e você juntar e morder ele, você vai estar comendo uma comida diferente. Se você comer só o recheio, não é sanduíche. Por isso é necessário que você entenda tudo o que está aqui, e que você compreenda algo que Cristo está querendo demonstrar. Não é somente um milagre, não é somente uma pessoa que foi curada de uma doença, não. Cristo está demonstrando o seu poder sobre a vida e sobre a morte. A estrutura que é dada aqui, ele começa no versículo 21 ao versículo 24, a primeira parte, mostrando o pedido de Jairo. Ele dá uma pausa na história de Jairo. Ele começa a falar sobre a cura de uma mulher enferma. Aqui está uma mulher que está 12 anos sofrendo de hemorragia. No versículo 34, ele encerra essa história e ele volta novamente a falar da situação da filha de Jairo, do versículo 35 ao 43. O Senhor, ele demonstra a compaixão no versículo 21 ao versículo 24, quando ele escuta a adoração e o pedido de Jairo. No versículo 25 ao versículo 34, Cristo, ele demonstra o seu poder sobre a vida e em curar a mulher hemorrágica. E no versículo 35 ao versículo 43, Cristo, ele demonstra então o seu poder sobre a morte ao curar e salvar a filha de Jairo. Então, o que Cristo está demonstrando aqui no seu evangelho não é que ele tinha poderes, não é que ele conseguia curar alguém ou que ele conseguiria trazer alguém da morte para a vida. Ele está demonstrando que ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. E ele traz salvação, onde muitos acreditam que não tem esperança. É isso que nós vamos ver nesta noite. Volte o seu olhar, por favor, no versículo número 21, diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Aqui, novamente, acontece algo que é um pouco comum no ministério de Cristo, essa travessia dele no mar da Galileia. E a imagem descrita aqui é que ele foi para o outro lado para descansar. Quando ele chegou lá, ele não teve descanso. Ele foi expulso de um local, porque o evangelho não foi pregado de maneira verdadeira. E ele estava saindo do meio do povo de Israel
E tinha algumas lideranças ali que estavam já buscando matar a Cristo. Então, onde Cristo ia, o que estava acontecendo? Multidão e multidão seguindo a Cristo. Multidões seguindo a Cristo. E ele estava ali, junto do mar. Então, a Escritura, ela está querendo nos mostrar algo. Cristo, ele demonstrou o seu poder, acalmando a tempestade. Ele tem poder sobre a natureza, sobre a criação, porque foi ele que criou. Sem ele, nada do que foi feito se fez. No começo desse capítulo, disse que tinha um homem que não podia ser subjugado. Cristo foi lá e trouxe salvação e mudou a vida daquele homem, que seria um instrumento para a salvação de outros. Cristo foi rejeitado por aquelas pessoas. Cristo foi rejeitado pelos principais da sinagoga. Ele chegou a ser rejeitado pelos conterrâneos. E agora então ele volta para aquele local. E de repente, o versículo 22 diz que assim que ele chega, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vendo-se, prostrou aos seus pés. Aquelas pessoas sabiam o que isso significava. Ainda mais vindo de um dos principais da sinagoga. Era um sinal de adoração. Ele se prostrou diante de Cristo e buscou nele salvação. Ele olha então para Cristo, prostra-se aos seus pés e insiste. Ele suplica: Senhor, minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Cristo ouviu o pedido daquele homem que se prostrou para ele, pedindo a salvação da sua filha, que estava doente, pedindo a cura da sua filha. Cristo, ele olha para aquele homem, para a situação dele, e vai com ele. O Senhor, ele olha para a situação daquele homem e tem compaixão. E aqui eu quero, meu irmão, que você entenda algo. Que o Deus que nós servimos, o Deus que veio a este mundo, ele veio justamente por isso, porque ele se compadeceu daqueles que sofrem. E por isso, diante disso, nós temos que fazer algo. Isso que esse homem fez é nos prostrarmos aos pés desse Deus, reconhecer que Ele é Deus e clamar a Ele por salvação. E quando eu me refiro à salvação, não é só uma cura quando alguém está doente, mas a salvação que Cristo ele pode promover não é somente de uma doença temporária, uma doença sem cura, mas aquilo que Cristo ele promove por meio da sua obra. Diz que nós estaremos em um local onde não haverá luto, dor, pranto. Por isso a salvação que é promovida por Cristo, ela não é temporária, ela é eterna. A compaixão de Cristo traz para nós bênçãos eternas. A sua compaixão, ela durará para sempre, e nós iremos experimentar durante a eternidade essa realidade. Cristo olha para aquele homem, se compadece. E veja que o que esse homem fez aqui foi uma atitude politicamente incorreto para os dias dele. Não estavam reconhecendo Cristo como Deus, não estavam adorando, muito pelo contrário. Os escribas e fariseus estavam querendo buscar como eles iriam matar a Cristo. Daqui a alguns capítulos nós iremos ver como esses personagens, líderes religiosos,
que tinham então a obrigação de reconhecer Cristo, por conhecerem a palavra. Era somente um conhecimento cognitivo, não uma sujeição à palavra de Deus. E todas as vezes que Cristo abria as Escrituras e pregava, e os seus pecados eram confrontados, a postura deles não era de arrependimento, não era de se prostrar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, me salva, salva a minha família. Era: como vamos calar esse homem, como vamos matá-lo? E aqui, meu irmão, diante disso, como anda o teu coração ao ouvir as palavras do Senhor? Como tem sido a tua postura quanto ao Evangelho? É de se prostrar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu me arrependo, traz salvação, muda a minha vida? Ou é: não quero ouvir tais palavras, não quero ouvir, eu quero talvez aquela parte da Escritura que eu não tenho tanto compromisso, não tenho tanta cobrança, muito menos responsabilidade. Eu quero somente ouvir aquela parte boa e sair edificado, com o meu ego massageado. Mas esse homem foi corajoso. Ele foi contra a liderança religiosa e política do seu tempo, para exercer a sua fé. E é isso que nós, como cristãos, devemos fazer. Se for preciso, e contra as lideranças religiosas e políticas, quando elas não submetem a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é a autoridade acima de tudo e de todos, e é ela que nos sujeitamos. Então qualquer autoridade que não segue a palavra do Senhor, ela deve entender que nós só nos submetemos à autoridade enquanto ela é fiel à palavra do Senhor e zela por sua verdade. Se não, obedecemos a Deus, mesmo que tenhamos que sofrer sanções, perdermos cargos, sustento. E foi isso que esse homem fez. E então Jesus, ele olha para esse homem e vai com ele para ajudá-lo. No entanto, não era tão fácil sair daquele local até chegar na casa de Jairo. Enquanto Jesus estava indo com ele, no versículo 24, a parte B, até o versículo 34, acontece então algumas desventuras, algumas dificuldades que impedem que Cristo prontamente saísse correndo para lá. O texto fala que grande multidão seguia comprimindo, como se estivesse o apertando, e ele não conseguia sair daquele local. Por isso o barco, para ele poder ir para outro local e tentar se aliviar. Mas nem isso estava resolvendo, que assim que ele desceu, Jairo já estava no pé e a multidão já estava ali em cima. O versículo de número 25 começa a narrar então uma mulher que estava com uma dificuldade de saúde há 12 anos. Ela estava então com um problema. O texto diz o seguinte, versículo 25: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Uma mulher que estava passando por uma dificuldade de saúde, ela passou 12 anos da sua vida sofrendo, sem esperança. O texto fala que ela sofreu tanto e ela fez tudo o que podia. Ela padeceu na mão de vários médicos, médicos ruins e maus, que não tinham então pena ou compaixão daqueles que estavam sob o seu cuidado. É no tempo de Cristo, não é no nosso. Não tem o zelo pela vida do próximo. Tudo que ela possuía, ela tirou todos os seus bens para tentar solucionar aquele problema. Nada resolveu. Pelo contrário,
as coisas pioravam e pioravam e pioravam. Ela não tinha esperança. Doente, quem era para cuidar não cuidou. Ficou pobre procurando a cura. Ao invés de melhorar, ela piorou. No entanto, aconteceu algo que transformou a vida dessa mulher. O texto fala que ela ouviu a fama de Jesus. Ela ouviu aquilo que Cristo fazia. E ela veio por trás da multidão e tocou a veste de Cristo. Uma fé que estava escondida em meio à multidão. Ao ouvir aquilo que Cristo ele faz, aquilo que ele tem poder, buscou a esperança e a solução dos seus problemas em Cristo. O texto vai dizer que ela dizia consigo mesma, ela pensava assim, olha, se eu apenas tocar na veste dele, eu vou ser curada. Ela cria que ele tinha poder e que se ela fizesse isso, ela iria curar. E quando ela fez, a hemorragia foi estancada, de maneira instantânea, de modo que ela sentiu no seu corpo na hora que ela estava curada do seu flagelo. O Senhor olha então para essa mulher e diz, Jesus ele reconhece que isso é o poder e fala, olha, quem foi que me tocou? Quem foi? E aqui, meus irmãos, esse texto traz para nós alguns princípios práticos em nossas vidas. Novamente, uma mulher sem esperança, um homem sem esperança, ouviu falar de Cristo. E por ter ouvido a pregação do Evangelho, buscou em Cristo a solução dos seus problemas. Meus irmãos, a fé em Cristo tem recompensas. A fé em Cristo traz para nós bondades e belezas. A fé que salva, traz paz, nos livra do mal. E ela é reconhecida. Não espere em nenhum momento e não se satisfaça que um dos seus pastores ou um dos seus presbíteros reconheça a sua fé. Não vai adiantar de nada e nem vai valer de nada. Tem alguém que precisa reconhecer a sua fé. Mesmo que talvez você esteja escondido dentro da multidão, buscando esperança em Cristo. A fé em Cristo Jesus, ela é recompensada com salvação. Talvez Cristo ele poderia dizer e talvez fazer como os discípulos que estavam ali. Dizer, mestre, o que é que importa que alguém te tocou? Que relevância tem isso? Já saiu o poder, já foi curado. Deixe isso para lá. Vida que segue. Olha o coitado do Jairo, a filha dele vai morrer. O Senhor parou. Era algo urgente, a menina estava para morrer. O Senhor disse que ia e o Senhor parou. E ele pergunta, quem me tocou? Quem fez isso? Quem foi que tocou nele? A mulher então estava atemorizada. Ela estava tremendo, porque ela sabia o que aconteceu nela. E tinha um problema muito sério aqui na lei cerimonial. É porque as pessoas que tinham esse problema, quem ela tocasse, se tornaria impura.
e ela estava no meio da multidão, possivelmente tocando em várias pessoas, aquela mulher não podia estar ali. Ela deveria estar fora e excluída do meio do povo. Mas ela foi procurar Cristo por fé. E é isso que acontece com todos os que buscam se purificar em Cristo. Ele purifica. Ele traz condição para que estejamos então junto dele. O Senhor olha e diz: o que foi? Ela se volta a Cristo naquilo que ela opera. Ela se prostrou diante dele e declarou toda a verdade. Aquela mulher se volta, faz a mesma coisa que Jairo fez. Jairo então se prostra aos pés de Cristo e fala a ele o que está lhe acontecendo. Essa mulher, ela se prostra diante dele e declara a ele toda a verdade. E Cristo olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. O Senhor traz a salvação nos problemas que aquela mulher estava passando em sua vida. Meu irmão, meu caro ouvinte, entenda algo. A solução para os seus problemas está em Cristo. Se você acha que a solução dos seus problemas são suas contas pagas, você não sabe o que é problema de verdade. Se você acha que os problemas da sua vida são as lutas familiares, problemas emocionais, você não sabe o que é tristeza de verdade. Mas até esses problemas, tanto materiais quanto emocionais, também é Deus que pode resolver. Porque é Ele que nos dá o pão de cada dia. É Ele que nos alegra. É Ele que faz o sol nascer e se pôr. Foi Ele que nos preservou em vida e nos deu condições de estarmos aqui hoje. Mas Ele pode fazer muito mais do que isso. Por meio da fé. Que não é algo nosso. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Por meio da fé dada pelo Senhor, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, temos esperança de salvação. Por isso você deve entender: não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta você correr atrás de tantas e tantas coisas e não cuidar daquilo que é eterno. Por isso, busque em Cristo a salvação. Essas pessoas aqui experimentaram algo. Jairo, um chefe da sinagoga que tinha vários empregados, várias pessoas à sua disposição, todos os seus bens, não tinha condição de resolver o problema da sua filha. Essa mulher gastou todos os seus bens, empobreceu, não resolveu o seu problema. Será que é preciso que você chegue a tal ponto na sua vida que você perceba que tudo que você tem não vale de nada para que você olhe para Deus? É preciso que Ele tire tudo de você? Há alguns anos nós percebemos isso atrás. Como muitas pessoas com excelente plano de saúde, helicóptero que pegava em casa, UTI móvel, mas não tinha muito o que fazer. Você percebe como passamos isso há pouco tempo, poucos anos, e já esquecemos?
Porque naquele período, a nossa esperança e a solução para os nossos problemas não estava em Cristo. Estava em medidas, máscaras, gel, vacinas. E muitas vezes não orávamos ao Senhor para que Ele trouxesse a solução do problema. Sol nascia, sol se... E não separávamos tempo para orar ao Senhor, mesmo estando em casa com todo o tempo possível. Não adianta falarmos daquilo que passou, ou ficarmos remoendo o que nós não fazemos, mas diante da realidade que nós vivemos, do que as Escrituras nos falam. Veja o exemplo de Jairo e dessa mulher. Se prostre ao Senhor, ore ao Senhor, busque nele a salvação, busque nele a sua esperança, para que ele olhe em meio da multidão e ele reconheça a sua fé, que a sua fé seja reconhecida por Cristo, que você diga para ele: Senhor, tu és o meu Salvador, eu creio em ti, eu sei que tu podes me salvar. É a ele que você deve dizer isso. Está aí uma explicação porque na igreja presbiteriana não temos apelo. Temos a profissão de fé para aqueles que foram salvos. Confesse a Ele, se prostre aos pés, se renda a Ele. Não espere que Ele te quebre e te deixe no chão, para que você olhe e diga: agora eu não tenho mais nada que fazer, eu vou buscar ao Senhor. Reconheça agora Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. E Ele fala: olha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ele mostrou o seu poder sobre a vida. Por isso, os problemas que você tem em sua vida, busque a solução em Cristo. O texto continua do versículo 35 ao 43. E enquanto Cristo estava falando sobre isso, as pessoas estavam lá, não estavam muito preocupadas ou até respeitando aquilo que estava acontecendo naquela hora. Os próprios discípulos de Cristo estavam: tu está vendo a multidão que tu está preocupado com quem te tocou? Enquanto Cristo estava falando, o chefe, alguns que trabalhavam para o chefe da sinagoga, disseram o seguinte: olha, tua filha já morreu, por que você incomoda o mestre? Larga isso aí, não vale mais a pena seguir não. Aquilo que tu queria não se resolveu. Não tem esperança não. Larga, deixa isso para lá. Um convite à incredulidade. Está vendo? Não é bem assim. Não aconteceu. Cadê? Constantemente você é convidado a ser um incrédulo, a duvidar do poder de Cristo. Talvez na prática temos agido assim. Não temos tanta fé em Cristo, não demonstramos essa fé. Uma das demonstrações de que isso é real, meus irmãos, é que a gente ora pouco. É quando nós nos reunimos para orar, poucos se fazem presentes. Não nos voltamos a Cristo buscando Ele em oração. Não adianta dizermos que temos fé, mas não buscamos Ele. Eu creio que Cristo Ele tem poder para salvar, mas eu não oro, não o busco, pedindo para que Ele traga a salvação. Eu creio que o Senhor pode transformar minha família, mas eu não volto a Ele em oração. Tiago diz: se você tem fé, demonstre com as suas obras, porque a fé sem obras é morta. Por isso, se você anseia tanto por algo, se você tem buscado tanto por algo, ore ao Senhor, busque nele. Porque sabe o que Cristo Ele diz?
em meio aos convites que nós temos à incredulidade. É o que ele disse para Jairo. Ele nem se atentou àquilo que as pessoas disseram. Ele se voltou a Jairo e disse: não temas, crê somente. Creia. Creia. A fé não é um salto no escuro. A fé é uma certeza das coisas que não se veem. A convicção daquilo que nós esperamos. Temos fé porque temos certeza e temos convicção de que existe um Deus que existe, que nos salvou e que ressuscitou. E por isso, ele chamou alguns para estar com ele e continuar a ir até a casa de Jairo. Pedro, Tiago e João. Nos momentos chaves do ministério de Cristo, esses três estão presentes. Preste atenção nisso na narrativa. Nesse momento, Pedro, Tiago e João foram com Cristo até a casa do chefe da sinagoga. Chegou lá, viu o alvoroço e muitos que choravam e que pranteavam muito. Era comum naquele período, na hora de sepultamentos, funerais, pessoas eram contratadas para chorar, para estarem lá, lamentando e chorando, somente em encenação. Hoje está mais moderno. Hoje é sala climatizada, todo um ambiente sonoro. Se você for de tal religião, tem a palavra específica da religião. Hoje está mais moderno. Mas Cristo entrou, ele olhou para aquela situação e disse: para que esse alvoroço? Para que esse desespero? Para que esse choro? A criança não está morta, mas dorme. As pessoas olharam para aquilo. Aquelas pessoas que estavam chorando e pranteando quando ouviu o Evangelho, a palavra do próprio Cristo, o choro dela se tornou em riso. Você já imaginou essa cena? No meio de um sepultamento, as pessoas rindo, sorrindo, zombando de algo. Isso demonstra que naquele ambiente estava uma insensibilidade quanto à vida do próximo, quanto à dor do próximo. E aqui, meus irmãos, uma aplicação para nós. A palavra do Senhor fala que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É melhor a casa do luto do que a casa do banquete, porque lá é onde se vê os verdadeiros amigos e irmãos. Por isso, meu irmão, se um dos nossos irmãos estiver em luto, estejamos lá para chorar com os que choram. Organize seu tempo. Corra atrás de uma folga. Feche o seu comércio mais cedo. Termine o que você tem para fazer amanhã. Mas se o seu irmão está chorando, largue tudo e vá ampará-lo. Chore com ele. Demonstre a sua compaixão, para que ele então perceba. Não seja insensível com a dor do seu próximo. Não espere você sentir na sua pele, para que você olhe para o próximo e diga: realmente, agora eu percebo porque eu senti. Não, não. Se a palavra do Senhor fala: olhe, ame o seu próximo como a si mesmo, não espere sentir na sua pele. Olhe para a limitação do seu irmão e tenha misericórdia. Foi o que Cristo fez. Ele olhou para Jairo e teve misericórdia. E riam-se dele.
O Senhor Jesus então mandou sair todos, tomou o pai e a mãe da criança, entrou onde ele estava, tomou a menina pela mão e disse: Talitá, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Esse termo usado aqui era uma expressão usada quando alguém tinha uma filhinha nova e dizia: Talitá, cumi. Cristo, ele então trata ela como uma filhinha. Fala: filhinha, se levante. Tratando ela como, chamando ela de filha. O texto fala que imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar. Fala que ela tinha 12 anos. E todos daquele momento agora ficaram admirados, porque tinham visto a menina morta. E agora ela estava viva. O Senhor então demonstra o seu poder sobre a vida. E esse texto não traz para nós nenhuma esperança ou expectativa de que se alguém morrer, se nós orarmos, ele vai ser ressuscitado. Não é isso. Mas estava mostrando que Cristo tinha poder para vencer a morte. E era para que todos aqueles reconhecessem. E os seus próprios discípulos, Pedro, Tiago e João, que viram Cristo tirando a menina morta de um leito e fazendo com que ela se levantasse pelo poder da sua palavra. Se lembre, Pedro, Tiago e João viu de perto o poder de Cristo. E ainda assim, duvidaram da ressurreição de Cristo. Cristo olha e diz: ninguém pode saber disso. E mandou que dessem de comer a menina. Isso demonstra outra coisa muito importante, meus irmãos. É que Cristo, além de cuidar da vida daquela menina, trazer a salvação, Cristo trouxe a orientação aos pais do cuidado devido que teria que dar à menina. Deem alimento. Alimentem ela. Que demonstra outra coisa que muitas vezes se passa desapercebido. É o cuidado que o Senhor tem para com os seus. E esse texto está querendo mostrar para nós, de maneira completa, mostrando as semelhanças, e até de forma irônica. Qual é a prioridade de Cristo aqui desse texto? Será que, se ele fosse primeiro lá na menina e tivesse curado e voltasse para curar a mulher, não seria mais fácil? Será que não seria melhor? Primeira coisa que eu quero trazer para nós lembrarmos é que as coisas não devem acontecer no nosso tempo. Vai ser no tempo que Deus assim determina e orienta. Ou talvez nem aconteça, só se Ele quiser. Outra coisa importante é que o Senhor, ao trazer a salvação tanto para a família de Jairo quanto para aquela mulher, foi porque os dois se voltaram em adoração, se submeteram a Ele e a sua palavra. Por isso, entenda, não adianta você querer viver a sua vida sem se prostrar aos pés de Cristo. Possivelmente você vir para cá no domingo, pela manhã e pela noite, enchendo esses bancos, sem querer submeter a sua vida aos pés de Cristo. Você está perdendo tempo. Você está gastando o seu tempo. Não espere receber a salvação e as bênçãos sem se submeter aos pés dele.
Ele olhou para aqueles adoradores e viu fé. Ele falou para a mulher: filha, a tua fé te salvou. Falou para Jairo: não temas, crê somente. O que é que Deus está vendo agora no teu coração? Ele está vendo fé? Você crê em Deus? Você se submete a Ele? Você se prostra aos pés dEle? Você tem demonstrado isso a Ele? É Ele que precisa ver. Uma das coisas é você vindo para esse local. Mas é necessário que você viva. E se você está em uma vida de desesperança, de desespero, é a Cristo que você deve procurar. É a Ele que você deve submeter. Cristo, acima de tudo, é a esperança dos desesperançados. Ele mostrou isso quando Ele acalmou o mar, enquanto navegadores experientes estavam desesperados. Ele demonstrou isso quando subjugou um homem, o libertou. Ele demonstrou isso quando ressuscitou a filha de Jairo. Ele demonstrou isso quando trouxe a cura para a mulher hemorrágica. Ele demonstrou isso quando trouxe salvação para nós. Ele demonstrou isso quando Ele ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte. Por isso, entenda, temos que vir para cá domingo após domingo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Porque foi no primeiro dia da semana que Ele ressuscitou. E é isso que nós celebramos aqui. A obra dEle, o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Porque nele nós temos esperança. Porque Ele é um Senhor que tem compaixão. Por isso, Ele olha para nós e diz: filho, não temas, creia somente. Creia no Senhor Jesus. Creia nele. E tu irás experimentar a salvação que Ele traz para nós. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Neste momento eu quero convidar que você fique de pé para nós cantarmos o Salmo de número 1. Bem-aventurado é o homem que não anda conforme as ímpias sugestões de conselheiros maus. Não se detém no caminhar de homens pecadores, nem se assenta em comunhão com o escarnecedor. Porém o seu prazer está na santa lei de Deus, e dia e noite nessa lei medita sem cessar. Qual árvore plantada está junto das muitas águas, tal é o homem, pois no tempo fruto próprio dá. E
ao Senhor. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento clamamos que o Senhor aplique a sua santa palavra em nossos corações. Traz para nós, Senhor, cada vez mais a esperança e podermos experimentar, Senhor, a tua compaixão em nossas vidas, seja em momentos de alegria de vida ou mesmo no luto. Traz salvação em nosso meio, Senhor. Traz temor em nossos corações. Nos leva para casa em paz, nos dá uma semana na sua presença. Em nome de Cristo. Ser com o nosso irmão Avelino, Senhor, que passou por dificuldades de doença esse final de semana, o livra de todo o mal. Em nome de Cristo que nós pedimos. Amém. Recebei, pois, a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam convosco, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. A Deus supremo, benfeitor, anjos e homens têm louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar? Meus irmãos, alguns avisos rápidos, tá bom?